Hoje é 10 de dezembro de 2019, um dia complicado com muita chuva em São Paulo. O aguaceiro desce da Paulista em direção aos bairros e aqueles que moram lá em cima se salvam, razão talvez injustificativa daqueles nobres paulistas do tempo dos cafezais tenham preferido colocar seus casarões lá em cima, porque assim, quando o aguaceiro vinha, descia a enxurrada para baixo e os elitistas se poupariam da inundação. Quem sabe teria sido esta a razão principal para a construção dos casarões lá em cima, na Avenida Paulista. Vem o novo presidente, ou secretário especial de Cultura, Roberto Alvim, que se confessa um conservador e repensa a implantação da monarquia no país. Isso está aqui no estado de São Paulo, no caderno 2. Mais adiante, na Folha de São Paulo, um episódio muito interessante envolvendo ou desenvolvendo comentários sobre um casal que se salvou de Auschwitz e se encontrou quase 100 anos após, porque conseguiram os dois, embora separados, manter a vida e a liberdade mais tarde, lá pelos idos de 1944. Auschwitz, Dachau, Treblinka e outras heranças malditas do nazismo implantado na Alemanha e países outros sob dominação, que mataram, sacrificaram milhões e milhões de judeus, principalmente judeus. E esse casal se salvou. Casal de Auschwitz se revê após 72 anos. Mulher salvou o namorado da morte 5 vezes lá em Auschwitz. É claro. Mais tarde, ambos se separaram, tentaram encontrar-se depois, posteriormente. Após 72 anos, Wisner, que é o rapaz, hoje um velho, conseguiu encontrar sua ex-namorada em 2016. Quando chegaram ao apartamento de Tischauer, que era o sobrenome de Zipp, a ex-namorada em Auschwitz, ela estava em uma cama de hospital, quase cega e surda, mas eles se reconheceram. Ela disse ao ex-namorado que o havia salvado 5 vezes da morte lá em Auschwitz. Que amor incrível! Que coisa maravilhosa a mulher havia feito. E Wisner, o nome do ex-namorado, quase caiu para trás. Nunca mais se viram. Ela morreu em 2018, aos 100 anos. E Davi Wisner, o ex-namorado, parece que ainda é vivo, sobrevivendo dos tempos de Auschwitz, Dachau, Berna
e outros territórios herdeiros do diabo. Assim funciona. Deve haver ainda um ou outro judeu, herdeiro e sobrevivente daqueles tempos. Se quando houver, deveria ser muito menino naquela época de 45 a esta data. É muito tempo para a revivescência de um hoje sobrevivente. O último judeu, não. Os herdeiros de Treblinka estão no mundo fortes, potentes, dotados, a maioria, de uma capacidade diferenciada de desenvolvimento da inteligência. Grandes pianistas clássicos, grandes violinistas, grandes instrumentistas em geral, sem exceção de maestros respeitadíssimos no mundo inteiro. Isso sem falar das mulheres, sem exceção de juristas extremamente classificadas e qualificadas nesse mundo, da qual é exemplo muito potente e produtivo a processualista Hannah Arendt, que este escriturário do direito penal leu bastante, enquanto se dedicava ao estudo concreto e quase obsessivo do direito penal e do direito processual penal. Hoje, uma lembrança agradável dos tempos que já foram, porque agora o escriba usa aquilo que aprendeu e às vezes usa até aquilo que, não tendo sido aprendido, é misturado numa sorte qualquer de improvisação que no fim das contas dá certo. Casal de Auschwitz se revê aos 72 anos e a mulher já morreu. Davi Wisnia reencontrou o ex-amante e deve estar vivo. 72 anos depois. Que venham os israelitas, alguns ou muitos, misturados já ao nosso sangue remanescendo por aí, que o Brasil é uma terra onde se mirtificam aqueles herdeiros dos indígenas, dos espanhóis, dos portugueses, dos itálicos, dos alemães mesmo, dos austríacos e de uma parte grande desse nosso mundo tão misturado a ponto de não se saber exatamente quem ou quantos nós, brasileiros puros, seríamos. Quais seriam os brasileiros puros? Com certeza, os nossos índios, que os portugueses já encontraram aqui quando descobriram o Brasil. Estes, sim, são os primitivos que podem dizer-se donos da brasilidade, porque nós
que nos dizemos brasileiros, somos uma mistura incrível de sangue espanhol também. Este velho flibusteiro da advocacia criminal tem sangue espanhol nas veias, vindo lá da terra de Picasso, daqueles outros que sabem dançar aquela dança que quase faz parte da particularidade espanhola. Este escriba, certa vez, estava em Madrid e foi a uma casa onde se dançava aquela dança em que o sapateado faz parte íntima da movimentação dos artistas no palco. E as dançarinas, principalmente as dançarinas, tinham uma resistência e uma mobilidade incrível. Os espanhóis são muito fortalecidos e dizem que eles espanhóis têm gênio forte e temperamento muito ruim, mas são muito carinhosos quando bem tratados e respeitados. Então aqui o jornal Estado de São Paulo, na folha A14, traz o retrato do casal de Auschwitz que se revê após 72 anos. E ao se falar em casal de Auschwitz, nós devemos respeitar todos os vinculados, direta ou indiretamente, à raça israelita, que são nossos irmãos e são bem recebidos, confraternizam conosco e se ligam a nós e se misturam no nosso sangue, que não é aquele sangue ou aquela seiva posta com pureza no desenvolvimento do nosso país, mas que recebe nessa mistura uma potência muito grande a transformar a nação mais tarde numa terra ou num pedaço de território onde há de ser muito bom o desenvolvimento da vida. Dito isto, às 18h50, quase 19 horas, desse dia 11 de dezembro, desse dia 10 de dezembro de 2019, vamos fechar o nosso dia de trabalho e vamos ao descanso merecido. No fim de tudo, resta o romance do casal de Auschwitz, que se reviu 72 anos após a libertação. Et la nave va.